O mistério. Imagine entrar em uma região da Amazônia onde, durante centenas de anos, ninguém aparentemente deixou qualquer construção. Você olha ao redor e só consegue enxergar árvores. Floresta por todos os lados. Nenhuma estrada, nenhuma cidade, nenhum prédio. Apenas uma imensidão verde. Mas agora imagine descobrir que, escondidas debaixo dessa floresta, existem enormes estruturas geométricas, estradas antigas, canais, áreas modificadas pelo homem e sinais de que milhares de pessoas podem ter vivido ali. Por muito tempo, a ideia de uma grande civilização amazônica parecia quase impossível. A floresta era considerada um ambiente difícil demais para sustentar sociedades numerosas. Mas nas últimas décadas, arqueólogos começaram a encontrar evidências que mudaram completamente essa visão. E algumas dessas descobertas são tão impressionantes que levantam uma pergunta. Será que a Amazônia já foi muito mais povoada e organizada do que imaginávamos? Hoje vamos entrar na floresta para descobrir o que realmente existe por trás da lenda da civilização perdida da Amazônia. E talvez a maior surpresa seja descobrir que a floresta que vemos hoje pode esconder uma história muito mais antiga do que parece. A Amazônia que imaginávamos. Durante muito tempo, muitos pesquisadores imaginavam a Amazônia pré-colonial de uma maneira bastante simples. Pequenos grupos indígenas vivendo em comunidades espalhadas pela floresta. Populações relativamente pequenas e pouca capacidade de transformar o ambiente em grande escala. Essa visão fazia sentido dentro de algumas interpretações antigas. A floresta amazônica possui solos que, em muitas regiões, são pobres em nutrientes. As chuvas são intensas. A vegetação cresce rapidamente. E transportar alimentos e materiais por uma região tão extensa sempre foi um enorme desafio. Por isso, durante muito tempo, alguns pesquisadores acreditaram que grandes sociedades seriam difíceis de existir ali. Mas havia um problema. Essa visão dependia principalmente daquilo que era possível enxergar. E existe algo que torna a Amazônia diferente de praticamente qualquer outro lugar do planeta. A floresta esconde o passado. Uma construção que em outras regiões poderia permanecer visível por milhares de anos. Na Amazônia, pode desaparecer completamente sob a vegetação. Uma estrada pode virar uma linha de árvores. Uma aldeia pode desaparecer. Uma praça pode ser coberta pela floresta. E uma estrutura gigantesca pode permanecer praticamente invisível para quem está caminhando poucos metros acima dela. Foi justamente quando os pesquisadores começaram a olhar para a Amazônia de outra maneira que algumas pistas começaram a aparecer. As primeiras pistas. Muito antes das tecnologias modernas, exploradores já relatavam coisas estranhas na floresta. Existiam histórias sobre grandes populações indígenas, caminhos que atravessavam regiões distantes e áreas que pareciam ter sido modificadas pelo ser humano. Mas durante muito tempo era difícil saber onde terminava a realidade e começava o exagero. Alguns relatos poderiam ter sido influenciados pela visão dos próprios exploradores. Outros simplesmente não podiam ser confirmados. Então os arqueólogos começaram a procurar evidências físicas e encontraram algo extremamente importante: solo modificado pelo homem. Em diferentes regiões da Amazônia, existe um tipo de solo conhecido como terra preta de índio, e ele é diferente do solo natural da floresta. É mais escuro. Frequentemente contém carvão, fragmentos de cerâmica, restos orgânicos e outros materiais. E, principalmente, é muito mais fértil. Isso significa que alguém estava modificando deliberadamente o ambiente. Não estamos falando apenas de pessoas passando pela floresta. Estamos falando de comunidades que viveram naquele território durante longos períodos e alteraram o solo ao redor delas. E quanto mais os pesquisadores encontravam esses sinais, mais difícil ficava sustentar a ideia de uma Amazônia completamente intocada. A Terra Preta. Agora imagine encontrar uma região da floresta onde o solo é extremamente escuro. Você cava e encontra pequenos pedaços de carvão. Depois aparecem fragmentos de cerâmica, restos de alimentos e outros sinais de ocupação humana. Isso pode parecer apenas uma descoberta arqueológica, mas a Terra Preta conta uma história muito maior. Ela mostra que antigas populações amazônicas desenvolveram maneiras de modificar o ambiente para melhorar suas condições de vida. Isso é importante porque existe uma ideia muito comum de que os povos indígenas simplesmente viviam na floresta sem alterar significativamente o ambiente. As evidências mostram que a realidade era muito mais complexa. Eles conheciam profundamente o território, utilizavam plantas, manejavam recursos, criavam áreas de cultivo e, em determinadas regiões, transformavam o próprio solo. Isso não significa que toda a Amazônia tenha sido ocupada por uma única civilização. Muito pelo contrário. A floresta era enorme
e abrigava diferentes povos, culturas e formas de organização. Mas a Terra Preta é uma das pistas de que algumas dessas sociedades eram capazes de permanecer em determinados locais por períodos muito longos. E então surgiu uma descoberta ainda mais impressionante. Algo que poderia ser visto claramente se a floresta não estivesse escondendo tudo. Os geóglifos da Amazônia. No estado do Acre e em outras regiões da Amazônia foram encontrados enormes desenhos geométricos conhecidos como geóglifos. Alguns possuem formas circulares, outros são quadrados ou retangulares. Existem estruturas com valas e grandes áreas delimitadas, e quando observadas do alto, elas se tornam ainda mais impressionantes. Imagine viver na Amazônia há centenas ou até milhares de anos, sem aviões, sem satélites, sem máquinas modernas, e ainda assim criar enormes estruturas geométricas que podem ocupar áreas gigantescas. Mas existe uma questão importante. Esses geóglifos não são necessariamente cidades perdidas. Essa é uma diferença fundamental. Os pesquisadores ainda discutem exatamente qual era a função de cada estrutura. Algumas podem ter tido funções cerimoniais, outras podem ter sido utilizadas para encontros, atividades comunitárias ou diferentes formas de organização social. O importante é que elas demonstram algo. Essas sociedades tinham capacidade de organizar grandes obras e modificar o território em escala significativa. E então veio uma tecnologia que mudou completamente a forma como os pesquisadores enxergavam a floresta. A tecnologia que enxerga através da floresta. Durante muito tempo, encontrar estruturas arqueológicas na Amazônia era extremamente difícil. Imagine procurar uma construção antiga em milhões de quilômetros quadrados de floresta. Mesmo que ela seja enorme, as árvores podem escondê-la completamente. Mas existe uma tecnologia capaz de revelar o relevo do terreno, mesmo quando a vegetação cobre a superfície. Ela é conhecida como lidar. O equipamento utiliza pulsos de laser para medir a distância até o solo. Quando esses dados são processados, os pesquisadores conseguem criar modelos tridimensionais do terreno. E isso pode revelar coisas que simplesmente não seriam percebidas olhando para a floresta. Estradas antigas, plataformas, valas, montes artificiais, estruturas geométricas e até padrões que indicam planejamento urbano. Em algumas áreas da Amazônia, essas imagens revelaram redes inteiras de estruturas escondidas sob a vegetação. De repente, a floresta deixou de ser apenas uma barreira para a arqueologia. Ela começou a funcionar como uma espécie de cápsula do tempo. A cidade que não parecia existir. Uma das descobertas mais interessantes ocorreu na Bolívia, na região conhecida como Llanos de Mojos. Pesquisadores encontraram evidências de uma sociedade conhecida como Casarabe, que viveu na região há mais de 1000 anos. Com o uso de imagens aéreas e lidar, foram identificadas estruturas monumentais, plataformas, caminhos elevados e sistemas de conexão entre diferentes áreas. Algumas dessas estruturas eram muito maiores e mais complexas do que se imaginava possível para sociedades que viviam naquele ambiente. E isso mudou uma coisa importante. A pergunta deixou de ser: será que existiam sociedades complexas na Amazônia? E passou a ser: qual era o tamanho e a complexidade dessas sociedades? Mas ainda existe um cuidado importante. Não podemos simplesmente pegar todas essas descobertas e transformá-las em uma única civilização perdida. A Amazônia não era um reino único. Não existia necessariamente uma grande cidade governando toda a floresta. O que as evidências sugerem é algo muito mais interessante. Existiram diferentes sociedades amazônicas capazes de criar formas sofisticadas de organização e transformar profundamente o ambiente. Então existia uma civilização perdida? Aqui precisamos separar a arqueologia de fantasia. Não existe evidência sólida de uma gigantesca cidade amazônica equivalente às grandes capitais do mundo, antiga escondida intacta sob a floresta. Também não existe prova de uma única civilização misteriosa responsável por todas as estruturas encontradas. Mas isso não torna as descobertas menos impressionantes. Pelo contrário, a verdadeira história pode ser ainda mais fascinante. Durante milhares de anos, diferentes povos desenvolveram maneiras de viver dentro da floresta. Eles construíram estruturas, alteraram o solo, criaram caminhos, desenvolveram sistemas agrícolas, organizaram comunidades e deixaram marcas que permaneceram escondidas por séculos. O que desapareceu não foi necessariamente uma única cidade. Foi uma parte inteira da história humana da Amazônia. E talvez ainda exista muito mais para descobrir. O maior mistério. A Amazônia ocupa uma área gigantesca, e grande parte dela ainda é extremamente difícil de estudar. Isso significa que aquilo que já encontramos pode representar apenas uma pequena parte da história. Novas tecnologias podem revelar estruturas que hoje
permanecem completamente escondidas. Uma elevação aparentemente natural pode ser uma construção humana. Uma linha de árvores pode seguir o caminho de uma antiga estrada, e uma área de solo diferente pode esconder os restos de uma comunidade que desapareceu há séculos. Talvez nunca encontremos uma única cidade perdida no coração da Amazônia, mas existe algo que a arqueologia já está começando a revelar.